Boa noite, bem-vindos à live da Danica. Hoje é sexta-feira, 22 de maio, e vamos conversar com o professor Dr. Hélio Rintze, que é idealizador do Observatório do Machismo. Ele é filósofo e tem muitas informações aqui pra gente sobre esse tema tão importante. Vou chamar o professor Hélio para que a gente possa começar. A gente havia começado antes, tivemos um probleminha aqui técnico. Então vou pedir para o nosso técnico de som, o Julinho, tá bem? Dá para ouvir bem agora? Professor, boa Boa, noite. boa noite. Acabou. Acabou o eco. Agora sim, então vamos lá. É, Eu começar falando um pouco o que é o Observatório do Machismo. ok. Bom, o Observatório do Machismo é um fórum permanente, aberto e independente, apartidário, sem vínculo com dogma religioso, que busca funcionar como um polo de captação e de estudos, de investigação do machismo estrutural brasileiro. Então, qualquer forma de manifestação do machismo que a gente possa captar e perceber, a nossa missão é interpretá-la e aí vem justamente o tema da nossa live, desnaturalizar a estrutura machista que compõe essa ação ou esse pensamento. E ele se pretende, né, porque por enquanto eu ainda estou em desenvolvimento, mas eu quero que ele se torne um centro de estudos e de formação de educadores para a diversidade, né, para o estudo. Porque, assim, combater o machismo é uma parte do trabalho da educação. Porque a educação precisa ter uma parte que é a da denúncia, que é a da desnaturalização, mas uma parte da afirmação, que é o quê? Da afirmação de novas possibilidades mais saudáveis de convivência. Então, o observatório funciona dessa maneira. Ele é parte de um projeto meu do pós-doutorado que eu estou fazendo na USP aqui em Piracicaba hoje em dia. Que Não sei se interessante. Quem é que pode participar do observatório? qualquer pessoa pode participar do observatório. Por enquanto, a estrutura ela é pequena, né? Sou eu que cuido de tudo, eu que estou desenvolvendo os estudos. Eu estava fazendo antes da pandemia as nossas reuniões semanais. Agora eu Sim. estou fazendo virtuais. Toda segunda-feira temos uma live com temas diversos. E qualquer pessoa pode se juntar. Hoje eu tenho uma página no Facebook que é Observatório do Machismo e nós estamos nos reunindo por lá. É lá que é o centro por onde eu divulgo todas as informações. Não tenho, por exemplo, uma associação ou se uma pessoa quer ficar sócia, alguma coisa assim. Por enquanto a gente não tem essa estrutura. Mas toda e qualquer pessoa que queira participar, que queira acompanhar o nosso trabalho, que queira participar do nosso trabalho, que tenha um projeto educativo, que tenha um grupo de masculinidades aí, de discussão para homens, todas as pessoas são bem-vindas a se juntar ao observatório para que ele ganhe realmente a força e a condição desse trabalho mesmo de observatório, de fórum aberto para ficar observando o que acontece no social. Então todo mundo é Eu bem-vindo. quero, eu quero entender se o observatório é um fórum apenas que recebe homens hétero ou mulheres também. Eu sempre respondo isso com uma frase que um dia um amigo meu falou: o observatório está aberto a toda fauna e flora humanas. Perfeito. Ok, É assim, então, ele aceita seres humanos. então tá bom, melhor, né? Para todo Porque mundo, porque a informação como a gente estava dizendo, conversando antes, a informação ela é o caminho para a educação. E
todo mundo merece ser bem educado e receber essas informações para poder melhorar como pessoa mesmo, né? Exato. Você ia dizer alguma coisa? E acho que é justamente aí que entra o trabalho que eu estou propondo, que é a produção de uma educação crítica e que ela tem um mecanismo de funcionamento que é o seguinte: todo o trabalho que o observatório desenvolve é no sentido de pegar uma determinada ação, pegar uma determinada ideia, pegar um determinado fato e apresentar deste fato, dessa ideia, onde é que está a estrutura machista que condiciona aquela ideia. Por exemplo, vamos imaginar que um professor fosse trabalhar machismo em sala de aula. Ele não tem, ou ela não tem condição ele vai ter a condição de trabalhar essa questão somente até o ponto onde ele se investigou. Por quê? Porque o machismo ele é uma estrutura social, mas ele é uma estrutura social que está subjetivada na gente. A cultura está dentro do nosso espírito, não no sentido religioso, no sentido cultural mesmo. A cultura está no nosso espírito. Então, a nossa forma de intelecção do mundo, a forma pelo qual a gente interpreta o mundo, é condicionada pela estrutura machista. Nós temos um olhar machista. Independentemente de quem seja, todos somos tocados pelo machismo. Obviamente que há opressões e opressões. Me parece que eu tenho, assim, muito claro alguns grupos, né? E pensando em questão de gênero para usar essa categoria. É óbvio que no mundo machista a principal opressão é sobre a mulher. Ok? Sim. Mas eu entendo que o machismo é a construção de uma moral que tem como cerne a ideia de que o masculino é virtuoso e de que o que não é masculino, portanto, nessa binaridade, o feminino, não é virtuoso. Eu vou aprofundar bastante essa questão porque ela é um ponto muito importante. Sim. Então, inicialmente, a gente olha para o machismo e entende ele como a opressão sobre a mulher. E é um sistema de opressão, é um sistema de relações de poder que vai abraçando o feminino de todos os lados e dominando. É uma violência que acontece praticamente de todos os lados. Então, é uma opressão do masculino sobre o feminino. Mas existe uma questão que eu vou chamar muito genericamente de ambíguo, que é o quê? A ideia machista é que corpos que possuem pênis são masculinos. E isso é um dado da natureza. E corpos que possuem vagina são femininos. E isso é um dado da natureza. E aí, de carona nessa história mal contada de dado da natureza, veio uma série de preceitos morais colados na natureza. E aí a gente tem a frase, fez isso porque é homem. Ele é agressivo porque ele é homem. Como se a agressividade fosse um dado incontornável da natureza do masculino e que por ter pênis eu sou condicionado por isso. Então a gente precisa fazer uma separação. O machismo é um sistema de opressão do masculino sobre o feminino. E ainda assim é um sistema de opressão que constrói os valores. Os valores morais, às vezes eu me sinto até meio ridículo de tanto que eu falo isso, mas os valores morais são construídos. Eles não são dados da natureza, eles não vêm com a essência, com a genética, com a natureza. Caráter não vem de natureza, vem de formação. Fala.
Quer falar? Pode Então falar. aí eu quero te questionar numa coisa. Isso quer dizer que nós somos ou não um efeito do meio, um produto do meio? Se você estiver usando o meio como cultura, nós somos produto da cultura. Mas a cultura, porque meio, se eu pensar em ambiente, daí eu entraria no determinismo geográfico, determinismo ambiental, que não é isso. Né? Isso aí fala que o povo que mora no Equador, nos trópicos, é leso porque é muito quente. O europeu ele é mais desenvolvido porque é frio. Não, não, esquece. É óbvio que as condições ambientais propiciam. Se eu tenho um lugar onde eu tenho alimentação abundante, eu não vou ficar me preocupando com a agricultura. Né? Mas o meio entendido como cultura, nós somos frutos do meio, mas o meio não é determinante de quem nós somos, mas condicionante. Há uma diferença entre ser determinante e condicionante. Determinante é a genética. Bom, é assim, aquela vespa que pega a abelha, que pega a aranha, tem uma vespa pequenininha que ela sequestra as aranhas, dá uma picada nela, a aranha fica dormente, ela põe no ninho, acumula um monte de aranha, bota o ovinho dela lá, voa e morre. Quando o ovo eclode e nasce a nova vespa, ela come a aranha que está estocada, sai voando e ela vai fazer o quê? Pegar uma nova aranha. Isso se chama DNA, inscrição do DNA. Isso nos animais tem. Nos seres humanos, nós não estamos falando isso. Eu não posso mais me omitir com uma desculpa machista de que eu agredi porque você sabe como é que é homem. Homem é assim, homem tem essa coisa agressiva, etc. Né? Isso daí você começa a desconstruir uma série de elementos, como, por exemplo, a mulher... Veja um exemplo que é gritante da forma violenta como o machismo pega o mesmo elemento e o trabalha para o masculino e para o feminino. Vou pegar o álcool. A pessoa bebeu. A mulher bebeu e foi estuprada. Qual é a frase que essa mulher vai escutar? Mas bebeu, estava procurando. Você sabe que vai encontrar, etc. O homem bebeu, não sabia o que estava fazendo. Ficou louco, não sabia o que estava fazendo. Ele estava bêbado. Perdeu a razão, coitado, e fez o que não devia, mas ele não sabia. Ou seja, o álcool é usado para incriminar e para justificar, quando é o feminino e quando é o masculino. Percebe? Então, o estudo que eu estou dirigindo é no sentido de ir trabalhando a desnaturalização desses elementos. Onde quer que a gente encontre uma relação que se coloque o masculino como superior e o feminino como inferior, ou que aprisione corpos em condições masculinas ou femininas, ali tem um dado machista para ser analisado. Muito interessante, professor. O que é o machismo estrutural? Que é um foco importante aí do observatório, né? Ele é o principal objeto de estudos nosso. Eu entendo como um machismo estrutural a forma como a sociedade está estruturada. Ele é composto, o machismo estrutural, ele é composto por 3 elementos. Isso, tudo que eu estou falando é de acordo com o que eu, modestamente, estou estudando. Eu estou tentando captar aí a coisa mais basal para a gente poder trabalhar. É isso aí, Cíntia. É um exemplo que eu acho que é cabal, assim, para a gente começar a colocar às claras a forma como o feminino e o masculino são trabalhados. Machismo estrutural. Ele tem um tripé. Primeiro elemento desse tripé a constituição da moral da sociedade em que nós vivemos. É uma constituição de uma moral machista. E eu descobri uma coisa muito interessante que é assim, eu gosto de etimologia. E eu descobri o seguinte, que a raiz
de duas palavras que eu vou falar agora, e que são o núcleo duro de toda a estrutura machista, da moral machista, vem de um mesmo radical. A palavra virilidade, que é a característica do macho, ok? O macho é o viril. O radical dela é o vir. É a mesma da palavra virtude, que aí eu vou falar sobre a questão dos conceitos morais. Então, eu cheguei à seguinte estrutura básica no meu entendimento do machismo estrutural. A moral machista, ela condiciona virilidade como virtude. Inclusive, se você buscar a palavra virtude, originariamente significa força física, que é a mesma de virilidade. E quem é o detentor da força física? O macho. O macho. Veja, eu nem disse o homem. Eu disse o macho. Imagine. Porque tem homem que não é macho. E aí esse homem também será excluído desse núcleo duro. Percebe? Então, é uma moral construída a partir desse centro. E eu gosto dessa imagem da astronomia, né? Pensando num sol. Esse núcleo duro é o que a gente chama de virilidade igual virtude. Um estudo que eu estou fazendo sobre o dicionário dos campos semânticos do masculino e do feminino, do homem e da mulher, mostra muito claramente isso. Tudo que é masculino, no sentido da construção das palavras que significam as coisas, e a gente tem que lembrar que é a palavra que dá nome às coisas. Você quer pegar uma água para você? Não, eu tenho água aqui. É um cheiro de queimado que está entrando. Ixi, devem estar queimando o mato, né? Por aí. Está muito seco. Tá muito seco. Eu dou muita atenção à questão das palavras, do significado das palavras. E aí, toda palavra ligada a um campo semântico masculino, ela é elogiosa. Masculino, macho, hombridade. Hombridade, olha a loucura. Hombridade é a virtude de ser homem. Como se ser homem fosse uma virtude. É mesmo. Eu sou apaixonada por palavras, mas eu nunca tinha feito essa associação sobre hombridade. Jamais. Você tem que ter hombridade. Né? O que significa ser hombridade? É ser homem. E ser homem é ser virtuoso. E ser virtuoso é ser viril. Ou ao contrário, ser viril é ser virtuoso. E o que você se afasta, você vai... Imagina que o calor do sol não vai perdendo conforme vai se distanciando. Então, quando você sai desse núcleo duro, virtuosidade igual a virilidade, eu vou perdendo a força da virilidade e, portanto, perdendo a virtude. Eu vou encontrar lá longe do núcleo masculino o quê? O feminino. E o feminino, ele é construído como ausência do masculino. Que interessante. É a falta do masculino. Mas o masculino não é a falta do feminino? O masculino é. Ponto. Por si já é a ausência. Se o masculino não precisa qualificar. O Pierre Bourdieu, neste livro aqui, ele trabalha a dominação masculina. E ele fala a virilidade, o masculino, ele não precisa ser qualificado. Então, toda vez que eu vou falar do feminino, eu tenho que qualificar. Por exemplo, quando eu estou fazendo o estudo das palavras que falam sobre virtude, né? Se eu falo de mulher virtuosa, o dicionário vai dizer sempre associado à questão sexual.
E aí eu tenho que qualificar a mulher como virtuosa. Eu achei que tinha uma relação com a mulher fiel, por exemplo. A mulher fiel ou virtuosa, a dona de casa, correta, e a mulher correta, vamos dizer. Fiel e dona de casa. Na ideia. Fiel e dona de casa no machismo significa uma coisa só, ela tem dono. Ela tem dono. Então, por exemplo, Exatamente. Você falou uma coisa, a dona de casa. Você já ouviu a expressão dona, né? Você vai, por exemplo, na quitanda lá e o cara tá te servindo, ele fala, ô, dona Daniele, a senhora vai querer banana, chegou banana, tal. Dona isso, dona aquilo. A palavra dona é uma palavra que tem a etimologia dela, ela é uma qualificação para determinados tipos de mulher. Das famílias nobres portuguesas e brasileiras aqui da colônia, e ela era especialmente empregada para 3 tipos de mulher: as casadas, as viúvas e as religiosas. Que semelhança tem esses 3 tipos de mulher? As 3 têm dono: o marido, o defunto, porque o masculino é tão poderoso que mesmo quando o cara vira o defunto, ela é viúva, ela já passou pelo rito, ela tem um dono, ela tem uma memória. Morri, mas continuo vivo, né? Continuo vivo. E a religiosa, que o dono é Jesus. Já ouviu a expressão casei com Jesus? Sim, casei com Jesus. Então, ela é a esposa. Se a gente lê, não é com Jesus, mas se você lê o Cantares, né, da Bíblia, no Antigo Testamento, você vai ver toda a relação erótica, praticamente, que existe cantada ali, né, nesse livro. E o feminino é muito, muito colocado a respeito da posse do masculino. Então a gente até desdobra daí uma questão que iria, por exemplo, nos levar lá ao limite de discutir a violência doméstica. A violência doméstica existe na amplitude que ela existe, porque no Brasil a mulher dentro de casa é considerada propriedade do marido. E o marido, então, ele pode bater na mulher. Porque Professor, é uma coisa que lhe pertence. Diga. O que ele pertence, então ele pode dominar como ele quiser. Hoje eu fui fazer a nossa propaganda, né, nos stories aqui, para convidar o pessoal para vir para a live, e eu falei muito sobre a discussão da violência contra a mulher, até porque eu não gosto de dizer bandeira, né, mas uma questão que eu me preocupo, com a qual eu me preocupo, e inclusive participo do projeto Heróica. Então, quando eu terminei de falar e joguei nos stories, eu fiquei pensando, mas peraí, o machismo ele não ocorre apenas dentro dessa relação abusiva, mas ele ocorre, e isso a nova geração, as meninas têm falado muito e trazido essa discussão muito mais fortemente do que a minha geração fez. É uma menina que está usando uma saia curta e o rapaz paquera, fala alguma palavra que ela se ofende e ela não quer ouvir aquilo, ou ela não quer ser tocada sem consentimento, coisa que a minha geração até então, ok, não que a gente consentisse, mas não entendia tão fortemente isso como algo agressivo, né? E as meninas da nova geração já compreendem de uma outra forma. Então eu fiquei pensando, depois que eu gravei os stories, que eu falei só sobre o relacionamento abusivo, mas eu deixei de falar das outras facetas do machismo, né? E o machismo, ele tem várias. Eu queria que você falasse um pouco o que chega até vocês, até você, ao observatório, e o que é ser homem. Legal. Só a pergunta o que é ser homem já vai dar uma outra live, tá? Mas a gente vai tentar. Eu tô com tempo. Existe... Gente, tudo que eu vou falando é fruto do que eu estou estudando
é a minha perspectiva e tão somente. Eu me responsabilizo por ela, não represento ninguém, não falo em nome de ninguém, falo só em nome do observatório mesmo, que é um fórum livre, né? O machismo, vamos tentar achar aqui uma fórmula básica para tentar começar a identificar as posturas machistas. Mas para mim é machista toda e qualquer ideia ou pensamento ou ação que traga no seu bojo a consideração de que o masculino é superior ao feminino. E certo. Que com isso aprisione ambos em estereótipos. Tá? Então vamos falar do machismo sutil, da coisa sutil, que é um momento muito engraçado quando eu percebo a pessoa virando e falando assim, eu não tinha pensado nisso. Né? Em Rio Claro, que é a minha terra, eu moro em Pira hoje, mas eu sou de Rio Claro, os homens lá, vou falar da minha época de moleque quando eu morava lá, e estava namorando. Então, eu estou andando com a minha namorada na calçada. Ok? Certo. Vou dar um exemplo que também é banal. Gente, os meus exemplos são banais porque é no banal que está a resposta. É no óbvio que a gente precisa observar, abrir o óbvio. Eu estou andando com a minha namorada. Eu estou na calçada, ela está ao meu lado. Ela está do lado da rua, na calçada. E eu estou do lado para a parede. E os dois estão andando juntos. Eu pego a minha namorada e coloco a minha namorada para o lado de dentro da calçada, junto da parede. E ando eu para o lado da rua. Por quê? Porque em Rio Claro havia a expressão, você não está à venda. E as meninas entendiam isso como um cuidado. Uma proteção. Uma proteção. Então, todos os mecanismos de proteção, todos não, mas os mecanismos de proteção podem esconder práticas machistas se eles tutelam em vez de proteger. Né? A preocupação, a proteção, ela é legítima, ela é super legítima, ela é necessária para ambos. Mas quando eu pego e jogo a minha namorada para cá, ela me pergunta, por que você me pôs para o lado de dentro? Eu falo, porque você não está à venda. Bom, a expressão à venda me diz que eu estou considerando ela um produto meu, que eu ponho ou não à venda. Sim. A minha proteção é em não pôr à venda. Bom, já estamos falando de absurdos aí, mas que passavam despercebidos como proteção. Agora, veja só que interessante, nós observamos o feminino e esse namorado preocupado, e vamos considerar que ele está legitimamente preocupado. Ele não quer deixá-la exposta, ele não está com nenhuma maldade machista consciente. Por que ele, indo para o lado da rua, não está à venda? Percebe? Sim. Ele não está à venda. Por quê? Porque ele é o sujeito. Ele é o sujeito cartesiano. Ela é o objeto. Ele é o dono. Ele é o dono. Ele é o protetor. Ele é o provedor. Ele é o macho. E ele tem um acordo. Isso é muito legal enxergar. Ele tem um acordo com os outros machos que estão passando na rua. Porque o macho que vê que a mulher está do canto, ele já não mexe. Não é o problema do carnaval? O cara tá te assediando, daí chega o teu namorado, ele olha pro teu namorado e fala assim, desculpa aí, hein? Não queria mexer com ela. Ou seja, ele pede desculpa pro dono, né? Olha lá, cadê a Cíntia? A Cíntia dizendo que ela já passou por isso. Mas eu também já passei por isso. Eu já passei por essa situação. E também pela situação de no subir ou descer a escada, né? O homem vai na frente como uma proteção. E aí isso, sinceramente, me deixa confusa, porque ele indo na minha frente, ele é realmente uma proteção para o caso de, se eu cair, eu poder me ancorar em alguém, ou até porque, eu vou te contar porque que eu estou falando isso. Eu fui modelo quando eu era mais jovem, e a gente tinha aulas de etiqueta
para se comportar nos eventos e tudo mais. E dentro da aula de etiqueta, a gente aprendia. O homem, você tem que andar à esquerda do homem, você tem que andar, subir ou descer a escada na frente ou atrás. É uma loucura. Então, quer dizer, isso veio na minha... culturalmente me foi incutido. Então, nunca foi uma coisa que me incomodasse, mas passou a me incomodar de anos para cá. Não incomodar ao ponto de eu brigar, mas incomodar ao ponto de eu refletir. Maravilhoso isso que você falou da etiqueta. O que é a etiqueta senão o aprisionamento dos corpos ao social, ao exigido do social? Então veja, voltando à minha teoria, que eu falei só a primeira parte, voltamos à moral machista. A etiqueta, se você fizer uma desnaturalização da etiqueta, você vai encontrar os traços que colocam o masculino como superior e o feminino como inferior e os aprisionam. Realmente. O fato do homem abrir a porta não é um cavalheirismo. Porque a mulher também tem mão, e ela tem cognição, e ela tem condição de abrir uma porta. Não precisa, perdão a expressão, mas ela é necessária, eu não uso o pênis para abrir a porta. Eu uso a mão, e mão, homens e mulheres que têm mão, usam a mão. Percebe? Não há uma diferença que o pênis ou a vagina interfiram. Aí a gente falou da etiqueta, e a etiqueta é todo um sistema de aprisionamento. Os cursos para secretária, as formas, agora já muito defasados, tudo, mas a forma de sentar, de atender telefone, o tom da voz, a mulher acompanhante que está indo junto com alguém, o papel secundário, etc. Então é muita... A perna fechada quando está sentando. A perna fechada, que a mãe já ensina na tenra infância. E por que a perna fechada? Porque você é mulher. A resposta ela é, no mínimo, assim, sem sentido algum, né? E aí nem era minha mãe que ensinava, professor. O meu pai, se visse, ele pegava o que estivesse na mão e jogava. Fecha essa perna. Jogava. Era assim. Em casa, ó. É a propriedade. Que só vai ser entregue do pai para o marido. Exatamente. Percebe? E aí é toda uma construção da mulher do lar. A civilização brasileira é estruturada na construção da interpretação da mulher do lar, que é a dona de casa acéfala, que vai ser a coadjuvante do marido, e a mulher da rua, que não tem outro nome senão prostituta. Essa abre as pernas. A prostituta abre a perna, a mulher do lar não abre a perna. A pepeca, ou como queira chamar, tem que ficar protegida. Enquanto o moleque pode se esbaldar e ele ganha uma série de liberdades corporais. Então, a liberdade da construção da corporeidade do masculino é maior do que a do feminino. O feminino, a saia justa, o salto alto, tudo isso impede o movimento, não me deixa andar. É tudo um sistema de dominação que vai sendo montado conforme a gente vai desnaturalizando. Esse foi o primeiro passo. Então, o primeiro tripé do machismo estrutural. O segundo tripé... Eu só quero alertar que a gente tem apenas 15 minutos de conversa, não estou acreditando. Voa. Segura essa cabra que o meu bode está solto. Exato. E quantas expressões. Então, essa frase sua me ajuda a falar o segundo tripé, que é o tripé da superioridade natural do masculino sobre o feminino. Ninguém diz segura os seus bodes porque a minha cabra está solta. Né? Ninguém diz numas, né? A gente já está conseguindo desnaturalizar isso. Mas pensando na estrutura machista, o bode circula, o bode pode ter várias cabras, e é uma comparação entre o animal e o ser humano, que além da metáfora não pode servir para mais nada, né? Porque só pode ser metafórica a comparação, né? A gente tem esse segundo, o Júlio falou que a gente tem até 7 e 10. Ai, que bom. O nosso...
Se você clicar, Dani, no live que está aí em cima, vai aparecer o tempo da live. Sim, Quanto eu tenho tempo ele tem aí? aqui. Quanto tempo Tem está dando de 25 live? minutos. Ah, então tá bom. Nós temos 25 minutos. Sim. É que agora que você já percebeu que eu falo para Dedéu, né? Amo, adoro. Fala Então, porque tem conteúdo. esse segundo ponto é justamente a ideia de que a moral machista, que é o primeiro ponto, a construção da moral machista, traz internalizada, traz dentro de si uma hierarquização do masculino sobre o feminino. Então eu tenho o masculino superior, o feminino inferior e o ambíguo que oscila entre os conceitos de masculino e feminino como bizarro, como eu uso uma outra palavra que me fugiu. Vai voltar. Isso está no aberração. Isso está no Levítico. Aberração. Está no Levítico. Se homem com homem deitar, aberração é. Então, é uma aberração, é uma coisa fora da natureza. E a gente volta de novo. Então, eu tenho uma moral, a constituição de uma moral, eu tenho uma constituição de uma moral hierarquizada, e o terceiro ponto do tripé é justamente a naturalização. Essa construção social, histórica, geográfica da moral, ela é naturalizada. Então, o senso comum recebe essa informação como sendo um dado da natureza. Homem é assim mesmo, mulher é assim mesmo. Não, homem não é assim mesmo e mulher não é assim mesmo. Homem é construção social, mulher é construção social. E a gente nem chegou na pergunta o que é o homem. Maravilhoso. E eu já tenho outra pergunta, então, dentro disso, porque não nem é uma pergunta, é mais uma observação, né? Até isso acontece, inclusive, em relacionamento homoafetivo, porque tem a figura masculina e feminina, né? E a figura masculina, ela se sobressai à feminina, que é o passivo, o ativo e o passivo. Né? E isso não tem relação, não tem relação com o ato sexual, né? Do ativo e do passivo. É uma relação de quem recebe e quem domina, até mesmo numa relação homoafetiva. Então a gente está dividido demais nesse mundo. O que é ser homem? Então, eu vou só falar isso que você acabou de falar. Eu tenho identificado também uma outra questão. Peguemos masculino e feminino. Nós temos, na nossa percepção, pelo menos eu tenho exemplificado isso e tentado investigar muito, dinâmicas e movimentos que são masculinos e femininos. Por exemplo, para fora é masculino, para dentro é feminino, o lar é feminino, a rua é masculina. Ah, a rua não é masculina, Hélio, você está falando uma boa. Tá bom, então sai na rua à noite. Ah, não é um lugar bom para a mulher. Bom, para o homem ele pode passear. Ele tem o direito à cidade. Na casa, a cozinha é mais feminina que a sala. Os movimentos, atividade, passividade, masculino, feminino. Quer mais dois dados que são surpreendentes e que o Bourdieu mostra na pesquisa dele, que assim, são fantásticos. Altura e idade. Foi feita uma pesquisa com mulheres francesas e a maioria das mulheres francesas disse, olha que louco, que prefere que os seus parceiros, no caso de casais heterossexuais, sejam mais altos e mais velhos que elas. E por quê? Porque altura e idade são condicionamentos de interpretação de superioridade. Então, quando uma mulher tem um homem, olha o paradoxo, quando uma mulher tem um homem que é mais alto que ela domina pela altura. E o fato de ela dominar rebaixa o homem e por isso a rebaixa. Nossa, bom, eu quero questionar isso daí. Isso foi, só para falar para você, foi a pesquisa que ele mostrou.
Ele fez uma pesquisa na França com mulheres francesas e ele chegou a essa conclusão. Lá, naquela cultura, numa sociedade machista, quando uma mulher é perguntada, você prefere que seu marido seja mais alto ou mais baixo que você? Ela diz, eu prefiro que ele seja mais alto. Por quê? Porque o homem tem que ser mais alto que a mulher. Quando ele diz porque o homem tem que ser mais alto que a mulher, ela está dizendo, ele tem que ser superior. A altura é um critério de superioridade. Mas também pela natureza, a mulher não escolhe o par perfeito para procriação, ou eu estou entrando em outra coisa, e o par perfeito seria então o homem mais alto, mais velho, por conta até da natureza de maturidade masculina, para que ele possa ser o provedor dos filhos, pelo menos. E isso não seria uma certa força feminina, levando em conta que aí ela pode se sentir um pouco mais liberta, porque ela tem um homem lá, a figura masculina que vai cuidar dos filhos, proteger, assegurar, enquanto ela fica um pouco mais livre para isso. Eu estou falando com cabeça de feminista, eu acho. Isso serve para leão e leoa, isso serve para zebra, isso serve para bugio, isso serve para os animais. Se uma fêmea busca um macho alfa para procriar, isso serve. Se uma mulher escolhe dizer assim, eu quero achar um cara de 2,5 metros, lutador de jiu-jitsu, porque eu quero um DNA bacana, ela está tomando uma decisão. Não tem força da natureza nenhuma impelindo ela. Porque senão todas as mulheres estariam atrás de homens alfa. E aí os baixinhos, carecas, gordinhos e sem aquela atratividade hegemônica estariam perdidos. Não dá, pelo menos, de novo, modestamente no que eu estou estudando, para a gente levar em consideração essas questões de a natureza do feminino pede X ou YZ. Isso, na minha concepção, é machista. Sim. Por quê? Porque aprisiona. É lógico que nós temos, segundo a psicanálise, toda uma questão inconsciente. Aí é outra coisa. Então, enquanto a mulher não resolveu o problema do Édipo com o pai dela, e ela tem uma relação difícil com o pai, e ela projeta em relações, então é o lance da repetição, né? E ela fica aprisionada, mas é um mecanismo inconsciente, não genético. Não uma genética que me leva... Porque eu já ouvi muito isso. Sim. O homem procura a mulher com a cintura mais fina e a anca larga, porque essa é melhor para procriar. Desculpa, gente, o homem, a última coisa que ele está querendo nessa hora é procriar. Ele não quer procriar. Ele quer transar, ela quer transar. Então, a gente escolhe. A gente escolhe. Não entrando nessa questão psicanalítica do inconsciente e da repetição, que é uma questão inconsciente e não genética, no sentido desse instinto de que eu vou buscar algo porque eu quero. Pensa no seguinte, banco de esperma. Banco de esperma, isso funciona. Bom, entre com os critérios. Loiro, 1,80 m, olho azul, QI acima de 35, não podemos exigir todos os critérios sejam muito altos. Atlético, que corre maratona, vai lá, papapá, pim, pom, comprou a seringa com esperma e vai fazer a fecundação. Inseminação. A inseminação. Aí ela escolhe, né? Alguém aí no corpo das conversas pediu a indicação dos livros. A gente pode passar depois, né? Isso. Pelos stories mesmo. Exato. Passa no até seu porque, e passa no meu. Sim. Nós temos 15 minutos de conversa agora. Tá, ótimo. O que é ser homem? Eu vou cortar essa pergunta antes de chegar na palavra homem para discutir o que é ser. Deu porque até calor aqui. A gente entra na filosofia para discutir isso. Porque o que é ser homem é uma pergunta que é secundária.
a pergunta principal é: o que significa ser? Ser traz uma ideia de essência. No latim é essere, que é de essência. A gente remontaria até mesmo aos pré-socráticos para discutir isso, entre uma celeuma filosófica entre dois filósofos pré-socráticos que diziam que o ser e aí é um e ponto final, ele não tem atributo. E o ser é fluxo. Então, Heráclito, que é a minha escola, né, eu venho nessa bifurcação no início da filosofia. O Heráclito é o cara que diz: ninguém entra no mesmo rio duas vezes, porque você não é o mesmo e o rio não é o mesmo. A vida é fluxo. Ele bebeu muito na filosofia oriental, que diz que tudo é impermanência. Então, como que eu posso dizer homem é? Ser homem é. Ser homem é um problema filosófico para se constituir. Eu não posso dizer o que é, porque eu teria que dar atributos essenciais do que é ser homem. E ser homem é uma construção social. Então, ser homem na contemporaneidade é uma coisa. Ser homem na cultura machista é uma coisa. Você entende? Não existe algum atributo que eu diga: tendo isso, você é homem. A gente fez um estudo etimológico sobre isso também, mostrando a questão de justamente essa, percebe? Hoje, tanto é que os grupos de masculinidade que fazem um trabalho excepcionalmente importante no sentido do quê? De desconstruir o padrão que hoje é chamado de masculinidade tóxica, para reinventar, para construir, para produzir novas masculinidades, para dar vazão a outras potências que não são coordenadas pela variável virtude igual à virilidade. A virilidade não pode ser a única virtude desse novo homem. Isso responde também o que é ser mulher? O Simone de Beauvoir respondeu isso no livro O Segundo Sexo, quando ela disse: não se nasce mulher, torna-se mulher. E mulher, assim como Eva, que é a mulher original da mitologia judaico-cristã, Eva, ela vem da costela de Adão, ela é um derivado do homem. Então a Simone de Beauvoir, ela fala: o segundo sexo é construído em função do primeiro sexo. Hoje nós conseguimos entender, acho que muito por conta do trabalho maravilhoso dessa mulher e por conta dos feminismos, que não é só a mulher que é uma construção social. O próprio homem é uma construção social. Então a pergunta, o que é ser homem, há 10 anos era uma pergunta impossível, porque era um tema inquestionável. Nós não questionamos. Por quê? Porque o homem é o dado da natureza, o homem é o sujeito, o homem é aquele que simplesmente acontece. Percebe? Eu não entro nesse questionamento. Deixa eu só falar mais uma coisinha. E aí a gente começa com o trabalho que está sendo feito em inúmeros momentos do que? De adjetivar as coisas. Masculinidade tóxica. Masculinidade, se eu falar masculinidade só e eu pedir para a maioria das pessoas fecharem o olho e pensarem num homem, essas pessoas vão pensar num homem branco. Então tem paternidades pretas, tem masculinidade. Eu estou editando um livro e um dos capítulos, um dos autores, ele vai discutir um termo que ele chamou de masculinidades viadas na universidade. Porque ele é homossexual e chamado de viado na universidade, ele fez uma autoetnografia e fez um estudo da vivência de homem, que ele fala: eu sou homem, mas eu não sou o núcleo duro masculino viril virtude. E é interessante porque a gente tem estudos, a Simone de Beauvoir, enfim, que são que tem décadas ou séculos aí, né? Outros estudos que vêm. E só agora é que a gente tem discutido mais isso. Por que isso está acontecendo? O que houve? Que revolução foi essa?
Tá. Bom, o primeiro grande passo para um pouco melhor. Porque, assim, o que nós estamos falando, né? Nós estamos falando, nesse momento, da opressão sobre as mulheres. E dessa questão central, que é a opressão das mulheres, a gente está desdobrando em outras opressões. E nós estamos até descobrindo, então, por conta disso tudo, a opressão do machismo contra o próprio masculino. Porque a obrigatoriedade da virilidade e virtude, ela é agressiva contra o próprio homem. Se não fosse tão agressiva, o comércio do azulzinho não era tão pungente. A homarada tá se drogando para ficar ereta. Porque o falo ereto, já que estamos numa live e ainda não deu 10 horas da noite, né? É uma obrigatoriedade. Broxar é crime capital para a virilidade e virtude. Mas vamos lá. Simone de Beauvoir, o segundo sexo, né? Então, década de 50, por aí. Pílula anticoncepcional. Pílula anticoncepcional tira a mulher do destino da gravidez. Veja a naturalização. Converse com uma aluna minha, falou assim, a minha avó sempre diz o seguinte, eu digo para ela, eu não quero ter filhos, avó. E a minha avó fala, toda árvore tem que dar frutos. Ou seja, uma mangueira, ela não opta por não dar manga. Uma mangueira não opta por dar jaca ou não produzir. Uma mulher, ela engravida, mas ela pode não engravidar, se ela quiser. Só que até a década de 60, a gravidez era destino, porque você não tem preservativo, você não tem anticoncepcional, você é propriedade do cara. Vai acontecer. As relações sexuais, heterossexuais, de família, patriarcal, branca, brasileira, cristã, duram normalmente até o gozo do homem. Né? Eu brinco que a heterossexualidade, a relação da família patriarcal, cristã, branca, ela é paupérrima, porque ela gira em torno do prazer masculino. Eu estava dando uma aula de ética uma vez na Unimep e uma aluna tomou coragem e falou assim, olha, então eu vou te dizer uma coisa, eu acho que eu nunca gozei na minha vida, porque a minha relação sexual com meu namorado termina quando ele goza. E ele goza, ele não é demorado para gozar. Ele goza. Ele fez o serviço dele, gozou, ele está dormindo. Aí a mulher vai se masturbar, ela é culpada. Vai procurar outro cara, ele é culpado. Entra a questão da culpa, que é um trabalho de subjetivação do machismo que daria outra live, só para discutir culpa. Então, são todos esses mecanismos. A pílula. Agora a internet. O avanço para o mercado de trabalho. Mas a gente não pode esquecer, o feminino ele sempre será punido. A mulher avançou para o mercado de trabalho, avançou, conquistou, mas o lar ficou desguarnecido e o cara não mexe uma porra de uma palha no lar e quando ela chega em casa ela tem o quê? A dupla jornada de trabalho. E aí começa esse movimento, né? Começa esse movimento de eu não quero mais isso, chega, para mim não dá. Eu quero ser mãe solo, eu quero ter a minha carreira, eu quero isso, e aí vem todo o sistema de opressão bater. Vai ter continuidade essa nossa live aí. Olha, eu topo. Você tem tempo? Eu também. Porque eu estou ansiosa, já sou ansiosa por natureza. Eu estou ansiosa porque eu quero te perguntar. Tem duas perguntas que estão me batendo aqui. Tem que acabar logo para. Enfim. Bom, a gente fala. Quando na década de 80, até esses dias foi celebrado o fim da homossexualidade tida como doença, que era então o homossexualismo. Isso. Então a gente diz homossexualismo porque termina com ismo tem uma relação com doença, machismo, feminismo, não entram aí na mesma... Não,
Vertente aí? Não. O Já que sufixo, nós estamos falando de etimologia, o sufixo ismo, ele tem várias funções. Ele tem a função originária da medicina. Ele era um sufixo para a criação de termos que falavam, por exemplo, como inflamações, etc. Era doença. Tá? Mas o ismo também é um sufixo criador de palavras sobre movimentos sociais, religiões. Então, cristianismo, capitalismo, socialismo, feminismo, machismo. E ele tem um último significado, que é o significado pejorativo. Então, por exemplo, aquele cara que é um cumpridor de tarefas, ele é um tarefista. O tarefista é o cara que faz o tarefismo. O ismo é, associado à palavra tarefa, dá uma noção de construção de algo pejorativo. E como foi falado aqui pelo Jota... Pelo João Scarpa. João Scarpa. Ele traz aí a questão, né? De movimentos sociais e de religiões. Catolicismo, budismo, shintoísmo, taoísmo. Ele é um sufixo de construção dessas palavras. Agora, é interessante a associação entre homossexualismo, que é considerado como doença, e pejorativo. E a homossexualidade, do sufixo dade, que é considerado como qualidade, como característica. E eu não sei se você sabe, mas etimologicamente falando, a palavra homossexualidade surge antes da palavra heterossexualidade, e ambas são do século XIX. Homo tem a ver com homem? Homo tem a ver com o mesmo. Hétero é o outro. Homo, o mesmo. Hétero, o outro. Homogêneo, né? É uma mesma massa. Sim. Heterogêneo, é diverso. Sim, mas eu estou perguntando isso até por conta dessa brincadeira com as palavras, né? Cadê até a virilidade, a virtude, né? Por conta disso. Não, homo significa o mesmo. Não tem a ver com homem, tá? Homem vem de uma etimologia específica. E aí, dentro disso, também é possível considerar dessa forma o machismo como uma doença? Ah, sem dúvida. Isso como uma figura de linguagem. Tá? Porque não é uma doença. Porque se fosse doença, seriam dados da natureza. O machismo é uma construção social e histórica datada, determinada, que precisa ser desnaturalizada. Considerar o machismo, que assim, como figura de linguagem a gente fala que é uma doença, é tirar. Então, eu diria assim, olha, então aquele homem sofre de machismo. Ele não tem mecanismos não tem um remédio. Não. Ele é machista porque ele foi ensinado a ser machista, foi construído como machista, mas ele não é doente. Socialmente falando, a gente pode considerar como uma doença, mas uma doença social, cultural, construída. É muito boa essa pergunta, muito legal. E nós vamos falar mais, porque eu vou derrubar essa live, você me dá 2 minutos, porque eu vou derrubar e colocar ela no meu feed, e a gente volta a falar. Pode? Você tem tempo? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu topo, mas como que é a sua sexta-feira? A gente não poderia fazer isso na sexta que vem e fazer de novo? Porque daria tempo da gente divulgar, porque para mais gente ver esse momento. Pode ser, é que nós temos 20 segundos agora. É que a gente tem 20 segundos para decidir. 15. E aí? Derruba e me chama. Derruba e me chama. Ok, pessoal, fiquem aí, fiquem de olho que a gente volta já. Mas voltem aqui, hein? E acessem o Observatório do Machismo.